Os fundos imobiliários são um ótimo investimento para quem gosta de receber um rendimento todo mês em sua conta, como se estivesse recebendo um aluguel de um imóvel. Hoje vamos falar sobre como analisar um fundo imobiliário. Então fica comigo até o final do vídeo e confere. Antes de tudo, para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível, peço o seu like e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e acompanhe o nosso conteúdo. Resumidamente, você investe o seu dinheiro em fundos de investimento em imóveis que vão fazer a divisão de 95% de sua arrecadação semestralmente com todos os seus cotistas. Agora, se você caiu nesse vídeo de paraquedas e precisa de mais detalhes sobre o que são fundos imobiliários e quais os tipos de fundos imobiliários existentes, eu vou deixar aqui em cima o link de um vídeo onde eu falo de forma mais detalhada sobre o assunto. Existem alguns indicadores muito importantes que devem ser analisados antes de comprar um fundo imobiliário. Para te ajudar nesse assunto, eu separei 9 indicadores que você deve analisar antes de sair comprando cotas de fundos imobiliários. O primeiro indicador é a taxa de vacância. A taxa de vacância ela é dividida em taxa de vacância física e taxa de vacância financeira. A taxa de vacância física indica o percentual dos imóveis do fundo que estão inutilizados. Pegando um exemplo de um imóvel que tem uma área bruta locável de 1.000 metros quadrados, e um espaço vacante, ou seja, não locado, de 100 metros quadrados, podemos calcular uma taxa de vacância física de 10%. Como regra, quanto menor for o percentual de taxa de vacância física, melhor. Já a taxa de vacância financeira indica o percentual dos aluguéis que não estão sendo pagos pelos inquilinos. Exemplo: levando em consideração uma receita potencial de R$100.000 de um fundo imobiliário e que devido à inadimplência de algum locatário, o empreendimento está recebendo R$70.000. Então a vacância financeira é de R$30.000, ou seja, 30%. A mesma regra da taxa de vacância física vale para a taxa de vacância financeira, ou seja, quanto menor for esse percentual, melhor. Conforme eu for falando os indicadores, eu vou mostrando para vocês como localizar esses indicadores no site Funds Explorer, que é um site que traz um detalhamento muito grande dos fundos imobiliários existentes na Bolsa de Valores. Então você vai digitar aqui no seu navegador fundosexplorer.com.br. Com o site aberto, você vai clicar aqui em Ferramentas, Ranking de FIs. Com a tela Ranking de FIs aberta, você pode visualizar aqui a lista dos fundos imobiliários, organizada por ordem alfabética, e você pode modificar aqui no topo quais colunas que você deseja visualizar, ou seja, quais informações você deseja visualizar relacionadas a esses fundos imobiliários. Eu já deixei marcadas algumas colunas que a gente vai analisar aqui no vídeo. Existem outras informações adicionais que não virá ao caso aqui nesse vídeo, mas vocês podem fazer essa análise aí com calma. Falando sobre taxa de vacância, aqui no ranking de fundos imobiliários, você consegue observar a coluna vacância física, que indica que o percentual de vacância física, ou seja, recapitulando, o percentual do imóvel que não está locado. Então aqui nós podemos observar um percentual bem grande aqui de 71% nesse fundo imobiliário. E aqui a vacância financeira, que indica a inadimplência dos imóveis que estão locados. O segundo indicador é o Dividend Yield, ou mais conhecido pela sigla DY. Ele indica o percentual dos rendimentos pagos nos últimos meses em relação à cotação atual do ativo. Exemplo, neste mês, o preço da cota de um determinado fundo imobiliário está R$ 100. O rendimento pago por este fundo imobiliário foi de 50 centavos por cota. Fazendo o cálculo de percentual, nós obtemos um Dividend Yield de 0,5% ao mês, ou 6% ao ano. É muito importante analisar esse indicador de forma acumulada, olhando
os 12 últimos meses. No Fundos Explorer, nós podemos analisar aqui, na mesma tabela do ranking de FIs, nós podemos analisar aqui então o Dividend Yield do último mês e a média do Dividend Yield de 12 meses. É importante você sempre analisar a média, pois esse rendimento ele pode variar de um mês para o outro. O terceiro indicador é o P sobre VPA, ou preço sobre o valor da cota. Para entender esse indicador, primeiro vamos entender o que significa o P e o que significa VPA. VPA é o valor patrimonial por cota de um fundo. Exemplo, digamos que o valor patrimonial de um fundo imobiliário seja de 500 milhões e que esse fundo emitiu 6 milhões de cotas na Bolsa de Valores. Neste exemplo, dividindo 500 milhões por 6 milhões, temos um valor por cota de R$ 83,33. A sigla P significa o preço que está sendo cotado esse fundo imobiliário na Bolsa de Valores. No exemplo citado, vamos imaginar que o valor da cotação deste fundo imobiliário hoje é R$ 69,00. Portanto, P sobre VPA, preço sobre o valor patrimonial por cota, é calculado da seguinte forma: pega-se o valor da cotação atual e divide-se pelo valor patrimonial de cada cota, gerando o indicador P sobre VPA. Quando o resultado desse indicador for menor que 1, pressupõe-se que essa cota está subvalorizada, ou seja, está sendo negociada com desconto na Bolsa de Valores. O Funds Explorer também dá essa informação na coluna P sobre VPA. Então você pode visualizar o fundo imobiliário e o seu P sobre VPA de forma simples, sem ter que fazer aquele cálculo difícil que eu mostrei para vocês. O quarto indicador que deve ser analisado é a liquidez do fundo imobiliário. Esse indicador mostra o número de cotas que é negociadas por dia, mês ou ano. É muito importante analisar este indicador, pois se um dia você precisar vender as cotas do seu fundo imobiliário, você garantirá que haverão interessados em comprá-las. No Funds Explorer, você também pode observar a liquidez diária desse fundo através dessa informação aqui. Então, a informação aqui da coluna liquidez diária indica a quantidade de negócios daquele dia para esse determinado fundo. O quinto indicador a ser avaliado é a diversificação. Nesse indicador, você deve avaliar quantos ativos imobiliários aquele fundo possui. Quanto mais diversificado for um fundo imobiliário, melhor. Você deve evitar se expor a fundos imobiliários com um único imóvel ou um único inquilino. No Funds Explorer, basta você digitar na lupa o nome do fundo imobiliário que você deseja analisar, por exemplo, XPLG11, que é um fundo imobiliário de galpões logísticos. E aqui no quadro Ativos do XPLG11, você vai conseguir visualizar quantos ativos ele possui. Então aqui a gente pode observar que ele possui 11 ativos divididos em 11 estados. Passando o mouse sobre o gráfico, você consegue observar a área bruta locável por estado. O sexto indicador é a localização dos imóveis. Nesse indicador, você deve avaliar se os imóveis do fundo estão em localização ideal. No Funds Explorer, você tem o mapa, você consegue visualizar o mapa. No Funds Explorer, você consegue visualizar no mapa os ativos de determinado fundo imobiliário. Clicando no mapa, você pode visualizar a localização dos imóveis e consegue chegar próximo a eles. Clicando aqui no mapa, você pode visualizar informações do imóvel desse fundo imobiliário que eu selecionei, e você pode também utilizar a pessoa aqui do mapa e soltar sobre o imóvel e visualizar o imóvel de perto. O sétimo indicador, que é muito importante também ser analisado, é a renda recorrente. Você deve verificar se o fundo possui pagamento de rendimentos de forma constante.
verificar se em algum mês houve algum pagamento a maior ou a menor. Voltando aqui para o Fundos Explorer, no quadro Dividendos, nós podemos observar todos os dividendos pagos em cada mês do fundo imobiliário. Então aqui pode-se observar um pagamento maior em dezembro, nos demais meses vem sendo constante. Aqui em março e abril, devido à pandemia aí do coronavírus, não houve pagamento, pois estamos analisando aqui um fundo imobiliário de shopping. Então não houve receita no fundo imobiliário, não houve repasse aos cotistas. Em maio, retornou com o pagamento dos dividendos e em junho já aumentou o repasse aí de dividendos. O oitavo indicador é a relação com os investidores. Mas como você deve avaliar essa informação? Nesse indicador, você deve avaliar se a divulgação dos relatórios é feita mensalmente, se as informações constantes nesses relatórios são claras e consistentes, e se o gestor do fundo avisa os cotistas o que tem acontecido com os imóveis e o que ele tem feito a respeito. Voltando aqui para o Fundos Explorer, no quadro Comunicados, você pode observar todos os fatos relevantes, os avisos aos cotistas e os relatórios do fundo imobiliário que são divulgados pela gestora do fundo. O nono indicador que eu acho muito importante é avaliar se a renda anual real do fundo imobiliário é superior à renda anual dos títulos públicos. Para avaliar esse indicador, você deve considerar o percentual de valorização da cota de determinado fundo e também deve considerar o dividend yield nesse mesmo período. Exemplo, vamos imaginar que em 1º de janeiro de 2019, o valor da cota de determinado fundo era R$ 100. O rendimento pago por este fundo imobiliário foi de R$ 1 ao mês. Já em 1º de janeiro de 2020, o valor da cota deste fundo imobiliário estava sendo negociado a R$ 110. Neste caso, a cota teve uma valorização de 10% no ano. O dividend yield acumulado dos 12 meses foi de 12%. Portanto, 12% de dividend yield mais 10% de valorização da cota dá um rendimento anual de 22%. A gente pega esse percentual e compara com o rendimento naquele ano de algum título público, por exemplo, o CDI. Com base nisso, você terá uma visão se vale a pena investir nesse fundo imobiliário ou não. Esses foram os 9 indicadores que eu julgo importante serem avaliados ao adquirir cotas de fundos imobiliários. Vocês utilizam algum indicador diferente desses que eu acabei de citar no vídeo? Se utilizam, comentem aqui no vídeo para que possamos enriquecer esse conteúdo e trazer mais informações para quem visualizou esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para que possamos compartilhar essas informações com o maior número de pessoas. Por hoje era isso. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!